Sejam todos e todas bem-vindos. Estamos no nosso segundo encontro do Clube do Livro. E a nossa proposta é ampliar os conhecimentos nos movimentos sistêmicos organizacionais. E iniciamos com o livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão, como ambos podem ter sucesso juntos, do Bert Hellinger. Ele faz parte de uma trilogia de livros escritos por ele, né? E nós vamos trabalhar durante este ano com o Clube do Livro, inicialmente com essas 3 obras. Programação oferecida pela Meta Terapeuta Sistêmicos, que oferece o atendimento, consultoria e assessoria sistêmica para empresas e pessoas que buscam os movimentos sistêmicos. E esse encontro de hoje está dentro dessa estrutura dos encontros Meta, né? Ele sempre será realizado nas quartas-feiras, sempre às 20 horas, e sempre vai ter esse intervalo a cada 15 dias, porque nós também utilizamos a quarta para os nossos atendimentos com clientes. Então, se já quiser acompanhar uma das constelações, fique à vontade. A nossa proposta não é fazer a leitura durante esse nosso encontro, e sim compartilhar os aprendizados do livro, onde nós vamos buscar destacar um resumo sobre cada tema. Vamos também trazer as palavras-chave e a resenha crítica de cada tema. Êxito na vida, êxito na profissão. Como ambos podem ter sucesso juntos, de Bert Hellinger. A gente vai atrás exatamente, tem o conceito ali por trás, e conforme a gente vai falando, vocês vão perceber que não diretamente, mas que sim, ele vai estar trazendo os mesmos conceitos de pertencimento, de ordem e de equilíbrio em outras palavras, para poder abranger esse público novo para o qual está sendo dirigida os conceitos de constelação empresariais. A gente vai trazer o resumo deste tema, depois a gente abre para as palavras-chave e se alguém fez a marcação em texto, a gente pede a participação e a gente vai trazer as nossas palavras-chave, o que a gente foi marcando como texto e trazendo também essas explicações. E a gente termina com essa resenha crítica, onde a gente também pode falar sobre a abordagem terapêutica e o que a gente tem visto nos nossos atendimentos, para deixar isso ainda mais interativo. E no nosso resumo, o texto aborda a importância do conceito de lugar como algo compartilhado com outros indivíduos. Destaca que ocupamos nossos lugares em conjunto com muitos outros e que a competição por esses lugares não é apenas uma disputa por espaço físico, mas uma questão vital para a sobrevivência e sucesso na vida. Nos relacionamentos saudáveis, é fundamental compartilhar e defender o próprio lugar, ao mesmo tempo em que se colabora para ampliar o espaço conjunto com os outros. Este primeiro tema é o lugar. E a primeira palavra-chave que a gente traz é essa, o lugar. Refere-se à interação e colaboração entre indivíduos para compartilhar e ampliar o espaço físico e simbólico que ocupam em conjunto. O Bert considera lugar como a referência da nossa chegada ao sistema e as relações em que os indivíduos compartilham. Competição foi a segunda palavra conceito destacado. E, no nosso ponto de vista, refere-se ao processo de superação e aprimoramento mútuo entre os indivíduos, através da busca por excelência e reconhecimento em um contexto compartilhado. Podemos destacar a oportunidade de crescimento e aprendizado que a competição oferece. E a nossa terceira palavra é a colaboração. Refere-se à prática de trabalhar em conjunto para alcançar objetivos comuns, baseado na reciprocidade, confiança e também o apoio mútuo entre os participantes. Nós podemos destacar o aspecto empático e altruísta dessa colaboração. Vamos lembrar que a gente está trazendo isso tudo para um ambiente empresarial. E com tudo isso, a gente vai chegar no sucesso. Refere-se à conquista de metas e objetivos que trazem satisfação, felicidade, realização pessoal e coletiva, trazendo profundidade dessa experiência de sucesso. A palavra que a gente também pode destacar são os relacionamentos.
porque refere-se aos laços emocionais e interpessoais estabelecidos entre os indivíduos, baseados na empatia, na compreensão e na interação mútua. Nós podemos destacar a ligação com interdependência entre os envolvidos, ressaltando o aspecto emocional significativo dessas relações. É necessário que a gente saiba ter essa relação sem ter uma dependência. Por isso a gente destaca a palavra do relacionamento com essa interdependência. Então, dentro dessa resenha crítica, o texto ele oferece uma reflexão profunda até sobre a dinâmica dos relacionamentos humanos e a importância do compartilhamento de espaços e também de recursos. Ao destacar que nós ocupamos os nossos lugares em conjuntos com os outros e que a competição não deve ser vista como uma luta solitária, mas sim como uma colaboração para ampliar os limites desse espaço compartilhado entre os que já estavam aqui, os que vão chegar e os que já estão neste movimento. Bert nos convida a repensar nessa relação com o ambiente, com os outros indivíduos. Dentro dessa abordagem terapêutica, nós podemos sugerir, dentro do texto, né, que nos leva a considerar como podemos aplicar esses conceitos em nossa vida diária, buscando uma nova harmonia em cooperação em nossos relacionamentos. É buscando no outro sistema que nós podemos ampliar as chances de sobrevivência e de crescimento do nosso. É importante a gente observar que a gente está, neste momento, observando palavras como competição, mas dentro desse contexto profissional, a nossa equipe ela precisa fazer com que a empresa tenha a possibilidade de se destacar dentro do mercado. E o mercado é o que vai ser mais competitivo. Entendam que o que a gente quer é que neste lugar o nosso nome seja lembrado. Então, quando pensarem em um serviço, pensarem em um produto, é necessário que, no meio de toda essa competição, o nosso serviço ou o nosso produto sejam lembrados. Esses conceitos todos eles vão se interligando a partir do conceito do lugar, já pressupondo o pertencimento. E a partir daí, como que a gente vai estar, como que a gente atua nesse pertencimento? Aí tem essa combinação entre competição e colaboração, uma visão muito positiva da competição nesse sentido, para chegar com isso em direção ao sucesso, já que a gente vai ter os desafios, tudo voltado para o crescimento, e ele finaliza novamente com os relacionamentos, porque vai ser a grande base aonde a gente vai estar inserido e que a gente não pode perder isso de vista, que a gente só consegue fazer o que faz porque existem os outros. Dentro do nosso segundo tema do livro, nessa nossa sequência, ele fala sobre a recolocação. E eu quero apresentar o resumo. O texto explora o conceito de recolocação, tanto físico quanto espiritual, destacando a sua importância na adaptação a novos desafios na melhoria contínua. Aborda como a vida constantemente responde a mudanças com novas adaptações e como as condições pessoais podem influenciar esse processo. Questiona o papel das empresas na sociedade e a necessidade de recolocação fundamental em direção a servir a vida e ao bem-estar de muitos, e não apenas a busca do bem-estar pessoal. Já começamos a trazer algo que ele já nos indica que a empresa ela precisa ser criada para estar a serviço e não em busca de manter apenas a nossa, enquanto empresários, o nosso bem-estar. Já comecei a gostar dessa parte, Gustavo. E o Bert pega essa questão de tudo que ele vê, de como é que na terapia tinha um funcionamento melhor para ter a harmonização pessoal, etc. e tal,
E nessa expansão, ele traz justamente esse filtro. E as empresas? Já que todo objetivo era um servir a vida, como é que começa a ser isso na prática? Para a gente justamente trilhar essa camada do conceito, do filosófico, para uma aplicação prática. E ele começa trazendo um conceito que pode ser um pouco estranho, exatamente para esse universo mais empresarial, mais técnico. Ele fala em recolocação espiritual. Esse conceito-chave, ele está muito voltado para a capacidade de se adaptar e realinhar valores e propósitos diante de novos desafios. Eu lembro. Então, a gente tira, né, o espiritual daquele lado da espiritualidade, mas muito desse campo das nossas ideias, esse nosso abstrato interno, os nossos conceitos, valores. O espiritual, nesse caso, é nesse sentido. E durante a pandemia, quantas empresas tiveram que se reinventar muitas vezes, né? Então, essa recolocação, ela veio também para observar que depois da pandemia, muitas empresas tiveram novos destinos, novos serviços. Como segunda palavra-chave, a servir, serviço à vida. Então, olha como ele traz uma orientação das ações e decisões em prol ao bem-estar coletivo e da promoção da vida. Se o público nos pede algo em que a gente pode, a cada momento, melhorar, nossa, a gente realmente vai estar a serviço à vida. Terceiro conceito que levantamos: resistência interna e externa. Obstáculos enfrentados ao buscar uma mudança significativa de perspectiva ou comportamento. Entendam como resistência interna, como sendo também as crenças limitantes. O que fazer, o que não Interessante isso, fazer, né? por que que eu faço, Porque por que que eu não faço. eu não sei se vocês já trabalharam em empresas que a gente tirava férias e quando a gente voltava, parecia que era uma outra empresa. Algo tinha mudado. Ou então, quando a empresa ela contrata uma assessoria e a assessoria começa a trazer ideias, 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 e muitas vezes nós temos funcionários que têm essa resistência a mudanças. O período em que a gente passa, muitas vezes, do anotar de forma manual e começa a utilizar computadores e planilhas, nossa, foi um movimento tremendo. Eu trabalhei com uma lavanderia e a gente tinha comandas que eram anotadas. Anotava-se a quantidade de roupa que estava sendo recebida e tudo mais. Quando a gente começa a passar para ter esse movimento do, exatamente, né, do digital, em vez de você anotar, você digitar a quantidade, era a mesma coisa, a mesma planilha. Só que você só precisava digitar o número. Teve funcionários que, por conta dessa mudança, sentiram algum tipo de resistência. Lembrei disso agora. Resistências. Conforme o meio, né, Paulino? A gente propõe, a gente vê que existe um processo melhor e faz a proposta, quem sabe vamos assim assado. E muita gente leva para o lado pessoal. Aí eu vi respostas que a gente não espera, do tipo, não, mas sempre foi assim, eu sempre fiz desse jeito e ninguém nunca reclamou. Entenda, não é reclamação, é uma agilizar processos, porque a gente tem contatos com vários profissionais de diferentes áreas e a gente vai fazendo, olha, daquela outra maneira que eu não conhecia, experimentei e funciona melhor. Vamos implementar aqui também. Tem uma prática, acho que é o benchmark que chama de melhores práticas assim, e temos que estar abertos. Nós temos o quinto, né? Amor como guia. No meio empresarial, no meio empresarial, o amor como força motriz para uma vida significativa e para o serviço genuíno à vida e à comunidade. Uma empresa no estilo paz e amor, segundo Bert Hellinger, mas que é muito mais profundo do que essas palavras e exatamente essa primeira camada supõe. Também temos a base do dar e tomar dentro desse texto.
princípios fundamentais de que regem as interações humanas, enfatizando a generosidade e o equilíbrio da troca. Eu só consigo dar o que eu tenho. E dentro desse conceito é muito importante porque a empresa ela está sempre recebendo novos funcionários. E os funcionários que estão mais antigos é que precisam fazer esse papel de dar as boas-vindas e trazer alguns ensinamentos. O que a gente precisa entender é quando ele traz essas questões de conflitos, essas questões que nós estamos embarcando, e entre os funcionários existe aquele que traz o lado mais sombrio da empresa. A gente precisa lembrar que quando a gente faz um movimento em direção à empresa, e para a constelação empresarial isso é importante, porque ele requer um prazo, né? É diferente do familiar, que a gente pertence uma vida inteira. Dentro do empresarial, dentro das organizações, esse pertencimento é de quando a gente é contratado até o nosso desligamento. E algumas pessoas estão muito enraizadas com questões de pessoas que saíram e olham para o fato como se fosse injustiça. Então, na hora que eles precisam entregar para o outro o que está chegando agora, entregam toda essa carga. Entende? Vamos para a resenha crítica, Gustavo. O texto oferece uma reflexão profunda sobre a importância da recolocação em nossas vidas, tanto em nível pessoal quanto empresarial. Destaca a necessidade de adaptabilidade e de uma abordagem centrada no serviço à vida para alcançar o sucesso duradouro. Através de exemplos e questionamentos provocativos, instiga o leitor a considerar seu papel na construção de um mundo mais equilibrado e amoroso. A abordagem terapêutica sugere uma jornada de autoconhecimento e transformação, convidando o leitor a reavaliar suas convicções e prioridades, em busca de uma vida mais plena e significativa. Além de filósofo, Bert é quase um poeta. Eu gosto. Eu gosto dessas frases. Porque neste livro ele está trazendo, como é esse primeiro contato para a gente, essas questões mais filosóficas. Nos próximos ele vai trazer experiências e exemplos de empresas, mas aqui está bem essa questão filosófica. A gente não faz algo para suprir a nós mesmos. Eu não vou trabalhar para mim. É sempre pensando nesse outro. E esse conceito que já tem oficialmente, né, do marketing, assim, aí já começa, a gente vê que permeia um pouco do modo como o Bert também enxergou esses movimentos a partir da ótica das constelações. É o outro, é o relacionamento. Eu não trabalho para mim, de uma maneira direta. Primeiro eu trabalho para o outro, primeiro eu dou e depois eu recebo. E aí a gente estabelece esse circuito de trocas. E o próximo texto chama-se Erros. E no resumo, o texto aborda a experiência dos erros, especialmente quando estes têm repercussões significativas na vida pessoal e empresarial. Explora o medo e a incerteza associados à descoberta e enfrentamento dos erros, assim como a necessidade de encontrar uma maneira de lidar com suas consequências de forma construtiva e transformadora. O que o Bert quer trabalhar dentro da questão de erros é que existe um movimento aonde a empresa nos chama para fazer o atendimento e a gente percebe que o atendimento ele vai direto para a empresa. Mas em alguns momentos a gente observa que tem camadas pessoais que precisam ser resolvidas primeiro. Então, dentro desse nosso conceito-chave, a gente quer destacar muito essas repercussões pessoais e empresariais. Então, entendam, o impacto dos erros na vida individual e nas organizações, especialmente quando envolvem injustiças e consequências significativas, nos prendem a dinâmicas empresariais, mesmo que a gente mude de empresa. Então, quando eu trago este olhar
para aquela pessoa que saiu da empresa, e eu considero que foi um erro da empresa mandar aquela pessoa embora, eu, que ainda estou na empresa, continuo olhando para essa pessoa que saiu, achando que foi uma injustiça. E se eu trago esse sentimento de julgamento, né, dizendo que a empresa errou, porque eu, enquanto funcionário, não sei os motivos, mas eu estou considerando que foi um erro da empresa. Mesmo que eu mude de empresa, quando o cenário mostra que eu já vivi essa cena, eu vou relembrar aquele julgamento e também vou achar que nessa empresa será cometido mais uma vez um erro. Do meu ponto de vista, é um erro. E isso fica bem linkado com o primeiro conceito-chave que a gente destacou, que foram as repercussões pessoais e empresariais. Olha o eco que um desequilíbrio num afastamento, numa demissão sistêmica pode causar na gente e também na percepção da empresa com os próximos colaboradores que vão se associar a ela. No resumo, repercussões pessoais e empresariais. O impacto dos erros na vida individual e nas organizações, especialmente quando envolvem injustiças e consequências significativas, nos prendem a dinâmicas empresariais. E qual é o grande problema, pessoal, que a gente vê nos atendimentos de dinâmicas empresariais? É exatamente que elas ficam em stand-by esperando os próximos atores repetirem a situação ou igual ou muito parecida. É a questão clássica de muita rotatividade, a questão clássica de um projeto ter sempre um mesmo problema, um mesmo gargalo, mesmo que já tenham sido feitos treinamentos, mesmo que já tenham passado uma consultoria tradicional e tenha escaneado todos os passo a passo que podia ser melhorado, mesmo que já tenha vindo uma assessoria para trabalhar junto com o pessoal, quando a coisa começa a se repetir demais, é onde a gente leva o olhar exatamente para ver o que tem de sistêmico envolvido nessa questão. E se a gente observar que realmente existe algo sistêmico, uma coisa que nos ajuda, e a gente quer trazer como segunda palavra-chave, conceito-chave, é a sintonia com o amor universal. Vamos entender, né? A gente está em uma busca por um alinhamento com essa força maior para poder ajudar a empresa, orientada, né, por esse amor e pela compaixão como uma forma de lidar com os erros e com as suas consequências. É necessário estar em paz com os antepassados para conseguir isso. E eu vou olhar para estes movimentos buscando, dentro do sistema, saber se fatos assim já aconteceram. Então, é muito comum a gente encontrar profissionais ligados, antepassados, ligados à mesma profissão, ligados à mesma dinâmica, e nesse momento a empresa ela vai estar em sintonia e vai estar repetindo esses padrões como uma forma de, bem, se aquela pessoa, se aquele meu antepassado cometeu esse erro, eu tenho que seguir esse mesmo destino. Então, a nossa sintonia com esse amor universal é fazer com que ele entenda que o que aconteceu lá no antepassado e o que ele traz agora é necessário ser trabalhado para que exista uma liberação desse destino. A gente vai trabalhar com sentimentos para que eles possam fazer sentido. O terceiro conceito foi crescimento através da adversidade. A oportunidade de crescimento pessoal e espiritual que surge ao enfrentar e aceitar os erros, mesmo diante das dificuldades e dores associadas, nos livra da posição de salvador nas dinâmicas entre vítimas e agressores. Vocês já vão percebendo que tem vários conceitos dentro de conceitos. E aqui, quando a gente começa a falar de salvador, vítimas, agressores, a gente já está trazendo o triângulo dramático, o triângulo de Karpman, para todo esse entendimento. E no núcleo Ah, desse conceito, a gente tem o aceitar os erros, juntamente com as dificuldades, que é que nem o exercício de academia. É uma oposição que a gente tem ali, a livre movimentação, e a gente vai fazer força. E o que a gente faz? A gente vai ter um ganho com isso.
Os erros, de maneira geral, vão ser os ganhos de aprendizado, para fazer diferente, para fazer melhor, para não pura e simplesmente incorrer na mesma questão quando a gente topar com ela de novo. Eu gosto de trazer essa questão da aceitação e responsabilidade como esse conceito-chave e algo que a gente já tem falado mesmo. É importante vocês observarem, né, neste nosso Clube do Livro, que é basicamente dessas três obras que nós estamos trazendo a nossa forma de trabalhar. Então, para esse conceito, a gente quer trazer a questão da aceitação e responsabilidade. Reconhecendo os erros cometidos e a disposição para assumir a responsabilidade por suas consequências como parte do processo de cura e de transformação, e para aquelas pessoas que observam. Eu acho que uma forma muito importante da gente falar é quando a gente aceita 50% do que deu certo. Poderia ter dado certo 100%, mas a gente percebe que pelo menos 50% deu certo. E também assume que 50% do que deu errado também faz parte deste nosso aprendizado. Nem tudo deu errado, nem tudo foi um erro, e nem tudo a gente está buscando um responsável por esse erro. É necessário a gente aceitar também parte dessa responsabilidade, conceitos que a gente já trabalhou, né? A conta é simples. Agora, o acordo entre as partes, aí aí constela. Que de repente a gente Percebe? chega nesses termos. É, é difícil. Quando a gente olha para isso sem conhecimento e olhamos as leis sobre a visão de Bert Hellinger, fica tudo mais fácil, né? Entender os olhares, né? E toda coisa ortodoxa que trazemos, né, do berço e que levamos para o nosso trabalho, é bem sutil essa linha entre o familiar e o empresarial. E a gente precisa ficar atento, principalmente quando a empresa ela tem uma origem familiar. A gente vai trazer algumas questões lá na frente, mas aqui ele já começa a trazer essa possibilidade, porque aqui a gente não está fazendo a caça às bruxas, a gente não está procurando quem foi que errou. Se a empresa está procurando quem foi que errou, isso não vai trazer a solução. A nossa resenha crítica. Porque Bert nos oferece, ele faz a gente refletir, né, sobre essa perspectiva profunda e compassiva sobre essas experiências de erros e suas implicações, tanto na vida pessoal como na vida profissional. O nosso olhar precisa entender que eu estou trabalhando com camadas profissionais, ou será que eu já estou em outra dinâmica agora do familiar? Então, nós precisamos destacar a importância de enfrentar os erros com coragem e humildade, buscando principalmente aprender para poder crescer com essas consequências. A abordagem terapêutica convida nós, enquanto leitores, a refletir sobre essa proposta em relação com os erros e essa forma de encontrar maneiras de transformar adversidades em oportunidades de crescimento e evolução. Sem esse conhecimento sistêmico que Bert nos revela em todo o aprendizado desse livro, fica realmente difícil para quem é empregador entender a dinâmica daquilo que é constituído como empresa, porque a empresa ela tem uma dinâmica totalmente diferente. É isso, Paulina e Gustavo? Isso mesmo. E eu ainda reforço essa parte, que é necessário este empresário reconhecer. A gente está tratando como empresário, mas digamos que é um grande gerente de uma multinacional e ele está saindo dessa multinacional e dentro da área dele é tudo tão específico
que ele vai trabalhar em uma outra empresa que também será multinacional, né? Então, dentro desse movimento, digamos que a gente está fazendo a demissão sistêmica dele, porque ele ainda está preso com algumas dinâmicas que estão envolvidas nessa saída da empresa. É necessário reconhecer essas complexidades dos erros e também entender as suas ramificações, porque com este movimento nós podemos fazer com que ele aceite que 50% do que deu certo pode ter sido por incentivo do que ele entregou. E os 50% do que deu errado, agora a gente pode trabalhar com amor e compaixão. Eu deixo, sabe? Eu assumo 50% dos acertos como aprendizado, mas também assumo 50% dos erros com amor e compaixão para que isso não volte a acontecer comigo, para que eu não seja levado a cometer esse mesmo erro. Porque dentro desse movimento eu estou olhando que ele trouxe consequências. E as consequências nos fazem se afastar dessa vida profissional. Então, eu faço uma colocação aqui. Tanto os grandes, os empregadores, como os próprios funcionários de alto escalão, como um gerente de loja comum que tem qualquer dificuldade com o seu trabalho ou com a sua gerência, não consegue encontrar ali onde é o que é ou qual é a solução dentro do sistema empresarial, assim como no familiar, nós conseguimos respostas, é isso? Sim. E dentro deste movimento, o nosso próximo tema traz uma consequência ainda. Se dentro do trabalho terapêutico a gente consegue respostas, ótimo. Mas digamos que a pessoa não chegou nesse processo terapêutico a tempo e ele começa a perceber que tem perdas. A perda é o nosso próximo tema. E observa como essas histórias se completam. Se eu não tive como trabalhar esse processo terapêutico em aceitar os erros, eu preciso agora trabalhar no processo terapêutico porque eu já começo a ter perdas em todos os níveis. Mas vamos primeiro falar sobre o resumo do que o Bert traz sobre a perda. Colocando mais um parêntese, são sistemas diferentes, o empresarial e o familiar, mesmo que a empresa seja familiar em todo o seu contexto, mas que, de qualquer maneira, sendo familiar ou não, eles têm muitas similaridades. E é nesse meio de campo onde essas similaridades, além de similares, começam a se sobrepor. Aí que entra o nosso trabalho da consultoria sistêmica de olhar se a questão é só empresarial mesmo ou se ela está contaminada por questão familiar. Que o problema que não foi resolvido num sistema tem que ser resolvido no outro. Só que a empresa não vai dar jeito de resolver. Eu tenho um exemplo ótimo. A gente ainda está sobre os erros, né, Gustavo? Só para ajudar no Isso. momento da edição, a gente ainda está falando sobre os erros. Um dos erros, agora a gente está seguindo as leis sistêmicas para poder entender esses erros, tá? A gente está avançando um pouco, mas é muito pertinente essa sua pergunta, Débora. Quando a gente observa que um dos erros cometidos é o não respeitar a hierarquia da empresa, o que a gente vai observar é que o funcionário ele pode estar vendo aquele chefe, digamos que você é a chefe do Gustavo. O Gustavo pode estar vendo em você a mãe dele. E dentro dessas consequências, ele não tem a obediência à própria mãe. Então, se dentro da hierarquia familiar ele tem uma convivência difícil com a mãe, por ter saído de casa cedo, por ter precisado e ela não ter atendido, por ela ter casado de novo, por ela, entende? Por ela ter separado do pai, por algum motivo. Quando ele olha para você como chefe, ele vê exatamente a mãe dele. E ele começa a desenvolver a mesma dificuldade de relação que tem com a mãe, agora com você, que é chefe dele.
E isso em outro nível, né? A gente está falando agora do nível empresarial. E dentro Ariel. desse nível empresarial, ele precisa trabalhar, ele precisa ter o resultado. Então, as consequências só vão aumentando. Ele começa a se negligenciar do serviço, ele começa a reclamar que o salário dele é insuficiente, ele começa a reclamar de escalas de plantão, ele começa a reclamar, mas a gente também teve um caso diferente, que foi o contrário. A proprietária, ela olhava para o funcionário, e não era qualquer funcionário, era o gerente da empresa, como se fosse o filho dela. Então, o que o funcionário fazia de errado, ela não corrigia, ela não fazia nenhuma ressalva, porque o que ela mais queria era que o filho estivesse trabalhando ali com ela. Então, se ela reclamasse, é como se este filho se chateasse e fosse embora. Então, ela aceitava os erros, e foi através de um movimento sistêmico que a gente trouxe essa percepção para ela. E a grande pergunta assim, para que que eu vou fazer uma constelação empresarial? Olha, a partir do momento que você tem, olhando para sua empresa, você tem uma pergunta, um questionamento do tipo, por que que isso está acontecendo? Por que que está assim? Por que que está acontecendo de novo? Abre espaço para, vamos ver o que que tem de sistêmico com essa questão. Tem uma boa probabilidade. O próximo texto, denominado a perda. A gente parou na perda. Assim é bom, pelo menos trava para ficar direitinho na edição depois. No resumo, pessoal, o texto explora o tema da perda e suas diversas manifestações na vida pessoal e empresarial. Aborda a experiência da perda como uma parte inevitável da existência humana, destacando como lidamos com ela e suas consequências. Discute a importância de reconhecer e aceitar as perdas como parte do processo de crescimento e renovação, tanto individualmente quanto em um contexto mais amplo. O primeiro conceito-chave que nós queremos trazer é a libertação através da perda. Então, a perda, ela pode ser tanto um fardo quanto uma oportunidade de libertação, dependendo do contexto e das circunstâncias envolvidas. O perder, né, um funcionário, o perder um prazo, o perder uma oportunidade, ela pode ser vista de vários aspectos. Então, não existe só a perda por si só, mas também pode existir um ganho. A gente pode olhar essa questão também como sendo um ganho. Reconhecimento da interdependência. A perda muitas vezes evidencia nossa interconexão com os outros e a necessidade de compartilhar responsabilidades e recursos para o benefício mútuo. A vida, ela é compartilhada e é preciso trazer isso para a nossa consciência. Eu gosto dessa palavra de interdependência, porque muitas vezes existe uma aceitação da pessoa em continuar naquela função, continuar naquela empresa, mesmo que o patrão não consiga. Eu já vi muitos casos assim, sabe? Eu não posso mandar a pessoa embora porque eu não tenho como pagar as verbas dela. Então, eu começo a ficar dependente dela para que ela cometa um erro, para que eu possa mandar ela embora. Olha a complexidade das coisas, né? Então, é necessário que a gente observe essa questão de interdependência. A gente precisa encontrar ferramentas para com que esse nosso envolvimento ele tenha realmente um início e um fim e não exista essa interdependência. Eu trago a terceira palavra, o terceiro conceito-chave, que é transformação e renovação. As perdas, lembra, nossa temática é perda, né? As perdas, elas podem ser vistas como oportunidades para a renovação e também para o crescimento pessoal.
incentivando-nos a buscar novas formas de lidar com os desafios e adversidades. Mais uma vez, a gente viu, dentro do movimento da pandemia, muitas empresas fechando e muitas empresas se reinventando. Então, transformação e renovação é uma palavra, é um conceito-chave que a gente gostaria de trazer para este tema. E vocês viram, né, que tem a questão da perda, bem no conceito filosófico, um espaço que se abre. Abrir o espaço, novas formas, espaço para o novo. É muito nesse sentido, pessoal. A perda é boa ou é ruim? Depende de todas as camadas, contexto e de o que a gente vai fazer com isso. E o que a gente vai fazer nos ajuda a fugir do triângulo dramático de ficar na posição de vítima. É uma historinha, não sei se chega a ser zen, que um monge encontra uma família muito pobre que vive só com uma vaquinha e é só daquela vaquinha que sai sustento e ele manda o discípulo pegar e empurrar. Eu acho que é tipo um precipício abaixo a vaquinha. Mas como, mestre, que você vai fazer uma coisa dessa? Vai por mim. E aí eles voltam depois, um ano, no vilarejo, e tá lá a família, ampliou a casa, tá, sabe, prosperou. Fica assim, nossa, o discípulo se pergunta, o que aconteceu? E o mestre diz, não, é que por aquela vaquinha, eles não conseguiam sair daquele ciclo pequeno de escassez, era o suficiente ali, mas só para muito para sobrevivência. A partir do momento que não tinha mais aquela vaquinha, eles tiveram que, por mais, colocar alguma coisa no lugar dessa perda e buscar novas fontes de renda, novas fontes de alimentação, e aí um espaço, sabe, esse impulso para o crescimento. Dentro do conceito, a gente também precisa trabalhar com a questão de aceitação e resiliência. Então, aceitar as perdas e as suas consequências é essencial para cultivar a resiliência e a capacidade de se adaptar às mudanças inevitáveis da vida. Eu já trabalhei com empresários que eles não queriam trazer cursos para os funcionários, porque na cabeça deles, se o funcionário aprendesse, sairia da empresa. Então, não era um ganho para ele ensinar, era um ganho manter o funcionário no mesmo nível que ele estava. Ele achava sempre isso. Olha, né, o medo que ele tinha de perder o funcionário dentro dessa questão. Outra palavra-chave é sobre essa perspectiva espiritual. Mais uma vez ele traz essa questão, para a gente ficou bem interessante olhar essa questão dentro dessa perda, porque uma visão espiritual da perda nos convida a transcender as limitações do ganho e a perda material, reconhecendo um vínculo com o antepassado e propondo uma aceitação do destino dele e uma busca para a renovação dos sentimentos, encontrando uma liberação para fazer diferente. Entenderam? Quando a gente vai para este nosso antepassado, que nunca foi empresário, e que por consequência de um trabalho ele foi prejudicado e ele perdeu terra, perdeu dinheiro, perdeu criação, perdeu produção, de alguma forma. E hoje sou empresário e eu me vinculo espiritualmente com esse meu ancestral, eu vou olhar para essa perda como olhando para esse destino difícil que esse meu antepassado teve. E dentro desse movimento sistêmico, o que a gente vai trabalhar é exatamente um pedido de liberação para que agora a gente possa fazer diferente. Eu honro o teu lugar no sistema, mas eu te peço a permissão para agora, nesses novos tempos, com a responsabilidade que eu tenho, no lugar onde eu estou, fazer diferente e não honrar e seguir o destino difícil que esse antepassado teve. E seguir destinos é uma recorrência muito que vai ficando cada vez mais clara através das constelações.
A gente traz muita crença limitante, modus operandi, visões de vida, dogmas, etc, etc, por conta desse sentimento de pertencimento à família. E aqui já está contaminando exatamente a tua vida profissional. Na resenha crítica, trazemos para vocês. O texto oferece uma reflexão profunda sobre a natureza da perda e sua importância na jornada humana. Ao abordar a perda como uma experiência multifacetada, que pode envolver tanto dor quanto oportunidade, convido o leitor a examinar suas próprias reações e atitudes em relação às adversidades da vida. A ênfase na interdependência e na transformação ressalta a importância de cultivar uma perspectiva mais ampla e compassiva diante das perdas, incentivando uma abordagem mais resiliente e integrativa para lidar com os Com os desafios. desafios Deu uma, com o antepassado. Deu uma Ah, travadinha para lidar com os desafios. o próximo parágrafo inicia com: a abordagem terapêutica do texto promove o reconhecimento do vínculo com um antepassado, propondo uma aceitação do destino dele e uma busca por renovação dos sentimentos, elementos essenciais para o crescimento pessoal e espiritual, oferecendo uma visão inspiradora e esperançosa sobre a experiência humana da perda e um pedido de liberação para fazer diferente. É importante, gente, a gente entender que durante o processo nós vamos trazer o atendimento como uma ferramenta muito poderosa, mas ela é poderosa para que ele tome uma nova consciência. A partir do momento que a gente sai da empresa, que a gente terminou o atendimento, terminou a assessoria, com essa nova consciência, ele vai tomar novas decisões. Se a gente não consegue fazer com que ele desperte para este novo olhar, ele ainda vai continuar repetindo essas dinâmicas ou ainda vai continuar emaranhado com sistemas familiares como antes. A constelação, por si só, ela não é a ferramenta que vai fazer a mudança. Ela vai fazer com que essa pessoa tome posse, né, de exemplos e de experiências que fazem com que ele possa refletir e, a partir dessas reflexões, tomar uma nova consciência, tomar posse disso. Então, é necessário a gente entender que dentro desses três livros que ele traz para nos orientar sobre o organizacional, sobre esse empresarial, ele está construindo, né? A gente está observando que dentro desse movimento existe uma construção de conceitos para que a gente possa entender. E é esse o principal conselho que a gente dá quando vocês estiverem lendo Bert. Não fiquem nas histórias. Não fiquem nas histórias de sucesso, não fiquem nas histórias de fracasso. Olhe o que ele está trazendo como conceito. Na primeira aula, e quem não assistiu precisa correr lá para assistir, ele fala sobre o movimento interrompido em direção à mãe. Mas observa como ele está construindo saberes para a gente. E dentro desse próximo passo, é importante quando ele traz algo que fala sobre, o próximo tema é inútil. O que é inútil à empresa? Então a gente já começa a trazer um paradoxo. Se existe o inútil, também existe algo que é útil para essa empresa. Então, deixa eu trazer esse resumo para que vocês entendam este próximo passo que a gente vai dar. Porque esse texto, ele traz o conceito de inutilidade em várias dimensões da vida, destacando a diferença entre o que é verdadeiramente útil e o que é considerado inútil. Ele aborda a inutilidade em esforços vazios e autorreferentes, constatando com a importância do serviço aos outros e o amor pelos detalhes. Apresenta a perspectiva de que o verdadeiro valor de uma ação só pode ser avaliado com o tempo e o seu impacto duradouro. É necessário
a gente olhar com o tempo os impactos em que as coisas funcionam. E ele começa a nos dizer aqui que eu preciso entender o que está acontecendo, e se eu faço esse movimento sistêmico, eu preciso aguardar um tempo para eu ver os movimentos realmente se encaixando e tendo esses novos lugares, e não achar que preciso de mais um, preciso de mais um, preciso de mais um movimento. É importante a gente entender esse tempo. Então, vamos trazer alguns conceitos-chave sobre essa parte do inútil. Conceito-chave 1, discernimento da utilidade. A distinção entre o útil e o inútil reside na capacidade de discernir o valor de uma ação ou esforço em relação ao seu impacto duradouro e serviço aos outros. Eu vou pegar esse gancho, então, e vou trazer serviço aos outros como o nosso conceito-chave. A verdadeira utilidade está em servir aos outros e contribuir para o bem-estar coletivo, transcendendo o autorreferencialismo e o egoísmo. O servir é muito importante. É muito importante. E a empresa, ela nasce com um propósito. E qual é o propósito? Qual é o serviço que a empresa traz? Quando os fundadores pensam, nós vamos fazer uma empresa para atender a este público, para atender a esta questão, ele está dizendo que o serviço da empresa é esse. E a gente precisa honrar este movimento de estar a serviço. E a gente vai perceber que quando a gente diz assim, eu vou fazer tal coisa porque é isso que está dando dinheiro. Eu já vi na internet, eu vou fazer aquilo porque é aquilo que está dando dinheiro. Eu não estou atribuindo serviço nenhum, eu não estou em busca de um produto que traga benefício nenhum. Eu estou colocando como prioridade o ter lucro sobre algo que eu faço. E isso pode ser até possível, mas de forma muito momentânea. Passou aquela moda, passou aquele movimento, acabou. Então, por isso que a gente vê muitas empresas fechando dentro desse período do seu primeiro ano. Ela é criada para uma coisa e ela simplesmente não faz a entrega daquilo. Imagina você chegar como colaborador numa empresa, vem o líder, o dono, o presidente, o fundador, e diz: obrigado pela presença de todos vocês, e vocês estão aqui para que eu fique mais rico. Hã? Isso é motivação para a equipe? Não, é um olhar sistemicamente errado dessa liderança. Estamos todos aqui reunidos para atender esse público que tem uma demanda X, Y, Z, que através dos nossos produtos e serviços a gente vai atender. Agora, não pode ser autorreferenciado. O atendimento pode ser até nesse formato mais de coach, que o cliente não precisa fazer a constelação em si, mas a gente pode conversar com ele a respeito dos conceitos e isso já ir trazendo novos direcionamentos para que a empresa dele tenha mais força. E a força é exatamente o do conjunto, de todos, na interdependência, tudo que a gente já veio conversando. Isso, essa parte do último e do inútil, pode entrar também na ordem da ajuda? Por exemplo, a pessoa está querendo, um funcionário está querendo ser útil para a empresa e assim ele tenta salvar a empresa, tentar salvar a empresa, por exemplo, se ela estiver num estágio mais difícil. Sem um. Sem, sem. A gente vai observar sempre, Carol, que isso vai depender de quem está à frente da empresa. Sim. A empresa, dentro da sua estrutura, a gente já entende que a empresa é feita, se a gente fosse dizer assim, quem faz parte da empresa, né? Uhum. Quem faz parte está quem financiou a empresa. Se aquela pessoa emprestou o dinheiro para a empresa, não estou falando só do banco, mas de alguém que emprestou o dinheiro, alguém que sugeriu o nome, algum sócio que começou lá no início,
todas essas pessoas que em algum momento chegaram para contribuir com a empresa e aquele dono, administrador, fundador, mas quem está à frente da empresa não reconhece que houve essa ajuda, este movimento ele pode perder força também. Ele pode perder força. E a gente já viu dentro do sistêmico, se alguém foi prejudicado, é necessário existir uma compensação. A empresa olha para este movimento e a empresa pede uma compensação sobre essas questões. É muito interessante. E este ponto-chave, eu espero ter respondido, não é só quem chegou para trazer essa ajuda, mas tem uma série de exemplos de pessoas que podem ter ajudado a empresa e não ter sido reconhecidas. E esse reconhecimento, ele não é sob a perspectiva jurídica. Ah, mas a pessoa não estava lá no contrato, então não vai ganhar, não. O que a gente está tratando aqui é dentro do conceito sistêmico. A gente está analisando pelas camadas sistêmicas. O nome dela também, quando traz o nome familiar, também causa um peso para essa empresa. Então, hambúrguer da Fabiana, ou o nome do pai da tal Fabiana, hambúrguer do seu Antero, vai trazer um peso também para essa empresa. Eu só dei exemplo, tá? Nós acompanhamos na mentoria um exemplo de um episódio de O Sócio, aonde falava sobre uma floricultura. E a história da floricultura começou com o pai do senhor que estava à frente hoje. E este pai tem uma foto enorme dele, ainda na área de produção, cercado por rosas, coisa perfeita. E com o falecimento dele, o momento em que esse filho assume, o que ficou claro na nossa análise é que a empresa hoje, ela não está mais para atender aos mesmos propósitos daquele fundador, que era proporcionar casamentos, proporcionar grandes festas, participar de funerais. Rosa está em todo canto. O que era que aquele episódio nos mostrou? É que hoje a empresa estava aberta apenas para trazer uma homenagem a este homem. Então, é como se a empresa continuasse aberta apenas para fazer com que todos lembrassem dele, mas passando por muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades financeiras. Trazendo para uma perspectiva menor, para o familiar, alguém precisa dar continuidade. E o que a gente vai encontrar é que alguma geração vai dizer: eu não quero fazer isso. Mas era do seu avô, era do seu. Mas eu não quero. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero ser músico. Eu quero ser terapeuta. Eu não quero trabalhar com isso. E a gente observa que a empresa, ela precisa ter uma sobrevivência. E ela vai encontrar essa sobrevivência por alguém que não seja da família. Então, vai ter um momento em que esse nome vai mudar. A lanchonete do Jurandir vai deixar de ser a lanchonete do Jurandir. E vai ser a lanchonete com o nome que tiver na moda. Pancadão Lanchonete, é, Lanchonete dos Amigos, o nome, entende? Mas a origem veio dessas questões. Principalmente quando a gente não encontra este alguém do sistema que vai honrar. E ela ganha muito dinheiro, mas ela abriu com o dinheiro dela, com o que ela tinha guardado. E aí, de repente, ela encontra uma sócia que, de repente, ela começa a puxar a sardinha para o lado dela, a sócia. E aí a coisa desanda. Para que lado que a gente caminha na constelação? Olha, a gente precisa entender que na constelação
alguém precisa trazer essa questão de liderança à empresa. Não é como a gente olhar no sistema e dizer assim, eu sou 50% meu pai, eu sou 50% a minha mãe, e isso está equilibrado. Na empresa não vai ser assim. A empresa sempre vai ter um fundador. Mesmo que durante o período outras pessoas entrem e mudem a forma de administrar a empresa, é necessário a gente honrar esses fundadores. E dentro deste movimento que você está trazendo, desse exemplo que você está trazendo, o fundador, ele está ali. Está. Tirar ele do comando, né? Observar que ele está saindo do comando, é necessário a gente observar que existe um movimento em que ele pode estar olhando para este sócio, trazer aquele mesmo exemplo. Ele está olhando para este sócio como alguém que ele precisa ajudar muito, mesmo que ele esteja colocando a empresa dele em sacrifício, mesmo que a empresa dele esteja indo para a falência. É necessário que a gente entenda que, nesse momento, ele não olha para a empresa. O sócio não olha para a empresa. Se a gente trouxesse para o campo, esse sócio que chegou olha para o dinheiro que a empresa está trazendo, mas não olha para a empresa. Este fundador não está olhando para a empresa, está olhando possivelmente para esse sócio que chega. Então, ninguém olha para a empresa, percebe? No campo a gente vai ter isso muito, muito bem definido. Em um atendimento sistêmico, isso fica claro. E a partir dessa tomada de decisão, eu olho e digo, eu estou honrando essa pessoa como sócio porque eu estou tentando resgatar algo do meu sistema. Então, ele tem muita prosperidade, mas em algum momento ele volta a ter essa perda. E na empresa, a ordem, ela obedece essa questão de quem é o fundador. Vai ser muito interessante a gente falar sobre isso logo mais, porque a empresa, ela não precisa do seu parentesco. Ela precisa da sua experiência, da sua expertise. Então, se eu não consigo entregar a minha expertise para a empresa, o meu parentesco não vai servir de nada. Então, olha essas dinâmicas que são familiares indo para as questões profissionais. A gente tem uma palavra-chave aqui que é foco no próximo passo. Olha que interessante, dentro dessa perspectiva também. É necessário concentrar-se no próximo passo, mesmo quando o futuro parece incerto. Permite avançar em direção a objetivos claros e significativos. Nós perguntamos sempre para o cliente se este é o momento certo para constelar esse tema, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer esse movimento, né, para ela tomar essa consciência, é o momento certo de olhar para isso? Porque quando ela perceber que ela está no meio dessa dinâmica, ela vai precisar tomar uma decisão. E a decisão é sobre continuar com essa estrutura de sociedade que ela montou. E isso está em desequilíbrio. Isso está fazendo com que a empresa perca faturamento. Nós, consteladores, professor, é que temos que perceber essa sutileza e essa linha tênue entre o empresarial e o familiar, para levar com segurança o nosso cliente para esse movimento e obter o êxito daquilo que o nosso cliente espera ver e ter da constelação, para que não haja equívocos, não é? Os 3 passos que a gente sempre busca trazer na nossa mentoria. Primeiro é identificar o conceito. Segundo, é identificar que isso é inútil. Qual é o momento que eu identifico que isso é o que está tirando a força? Quando eu vejo o relato. E o terceiro e mais importante, o que é que eu faço? Tem um nome para esse conceito, né, Gustavo?
Não está registrado, mas a gente vai dizer que amanhã a gente vai para o cartório registrar o método SER, conceito, exemplo e resolução. E fica muito didático, que a gente fala, o que é a constelação familiar? O conceito é assim assado. Aí um exemplo, é quando há uma repetição de trauma, etc e tal. E como é que se faz? Nesse caso a gente tem que olhar por equilíbrio, por pertencimento, né? Sabe? A gente pode dar essa simplificada para conseguir ter esse filtro e melhorar o nosso aprendizado, assim. A gente também preparou essa resenha crítica. Observa como vocês trouxeram elementos que vão enriquecer essa resenha crítica, né? Porque o texto, ele oferece uma reflexão perspicaz sobre a natureza da inutilidade e a sua relação com a vida e o trabalho. Ao destacar a importância do serviço aos outros, da paciência e da atenção aos detalhes, convido o leitor a repensar suas próprias prioridades e perspectivas em relação ao que é verdadeiramente valioso. Se a gente trouxer uma abordagem terapêutica, a gente vai ver que o texto promove uma mudança de paradigma em relação ao sucesso e ao propósito, enfatizando a importância de buscar significado e conexão através do serviço desinteressado e da atenção aos detalhes. Ao desafiar noções convencionais de utilidade e inutilidade, o texto inspira uma reflexão mais profunda sobre como viver uma vida significativa e satisfatória. É o tomar de uma nova posição através deste nosso novo olhar. Eu sigo com o que é útil. A gente comentou que tem esse lado filosófico, mas essa abordagem de ter um olhar para o cliente, a cooperação, etc e tal, não é simplesmente, eu acho que assim as empresas vão ter um ciclo melhor de vida. É uma coisa que ele foi vendo na prática. Qual é o movimento que está ajudando essas empresas a retomarem a força? O próximo tema é o ponto de encontro. E eu acho que a gente já adiantou algumas coisas nesse sentido, não é, Gustavo? É provável. Vamos para o próximo tema, o ponto de encontro. Resumo. O texto explora o conceito de ponto de encontro como um lugar de equilíbrio e colaboração, tanto nas relações pessoais quanto nos negócios. Destaca a importância de encontrar um meio-termo onde ambas as partes se encontrem e contribuam igualmente para o sucesso mútuo. Analisa as dinâmicas de relacionamento e empresas, sugerindo que o verdadeiro êxito vem da cooperação e do respeito mútuo. Temos algumas palavras-chave. Conceito 1. Equilíbrio nas relações. Encontrar um ponto de equilíbrio onde ambas as partes se encontram e contribuem igualmente é essencial para relacionamentos saudáveis e duradouros. Percebam, não é apenas a explanação, mas também, novamente, um chamado para ação. Encontrar. Os dois lados vão em busca desse ponto de encontro. Até mesmo quando alguém entra com o financeiro e a outra parcela entra com a força de trabalho. É necessário estabelecer um equilíbrio justo, porque dentro dessas dinâmicas, a gente poderia até dizer, então, um vai ser o patrão e o outro vai ser empregado. Mas dentro desse nosso conceito, o ponto de equilíbrio pode fazer com que os dois possam entrar como sócios. E olhando para a forma como os dois estão contribuindo com a empresa. Nosso segundo conceito-chave é a cooperação nos negócios. A empresa precisa do seu talento, não do seu parentesco. Destaca que o sucesso vem da colaboração mútua e do reconhecimento dos talentos individuais de cada membro da equipe. É necessário que a gente olhe o talento de todos da equipe, mas que a gente também valorize o talento individual. A empresa precisa do seu talento e não do seu parentesco, não deve ser deturpada, como a gente vê com políticos dizendo, não, porque eu vou contratar o meu marido, porque é minha esposa, porque é o meu filho, porque eu confio
confio que ele é a pessoa que tem a técnica. Ó, isso é um uso deturpado desse conceito. Mas, de maneira geral, sim, o importante é a capacidade técnica, não o parentesco. Vai dar, vai virar dinâmica, basicamente. Uma colocação, professor, departamentos, não é? Quando um se sobressai mais do que o outro. Qual é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio que a gente tem em uma loja de departamentos é criar a loja de departamentos com os seus departamentos bem definidos. Nós vamos trabalhar com a linha de decoração, linha de cama, mesa e banho e linha de utensílios para a cozinha. É isso. Ah, mas o que está dando dinheiro, na verdade, é a venda de CD. Ah, então vamos vender CD também. Ah, mas na verdade o que está dando dinheiro agora é a gente comprar roupa da Shopee e revender aqui. Ah, então vamos comprar roupa da Shopee e revender aqui. Criar novos departamentos em busca de ter um financeiro é o que vai trazer o desequilíbrio. Eu crio uma escola e eu vou atender o primeiro ciclo. Acontece que as crianças entram muito novas e elas vão passando pelas turmas, até que ela chegou no último ciclo. Mas a gente não pode perder as crianças. A gente tem que fazer mais um ciclo para que essa criança continue atendida aqui pela escola. Você está dentro do mesmo ramo. Você está olhando a possibilidade de atender essa família, atender essa criança. Então, isso é o ponto de equilíbrio. Eu olho para o meu cliente, qual é a necessidade do meu cliente nesse sentido. Não é o que está dando dinheiro. Então, o equilíbrio é o olhar do administrador. Por isso que as constelações sistêmicas empresariais se diferem do familiar. Então, eu estou batendo muito nessa tecla, porque para mim parece muito próximo, né? O que você está trazendo está reforçando demais os nossos conceitos. Gratidão. E é justamente essa proximidade, porque o pano de fundo são relacionamentos que acabam dando as confusões. De tratar a empresa, fazer todas essas projeções com chefes, com os empregados, levar questões de relacionamento pessoal no relacionamento profissional. O ponto é, quando dá o atrito, é o momento de entender que são sistemas diferentes. Vão ter soluções diferentes. É como se a gente estivesse tentando encaixar uma coisa quadrada num espaço redondo. Como é bom ter esse conhecimento, porque ele difere, sim, do familiar. Não adianta você, apenas com conhecimento familiar, querer olhar para uma empresa. Não vai dar certo. A gente tem até uma palavra-chave que a gente destacou para isso, que é exatamente a fundação conjunta de empresas. Porque empresas fundadas por casais ou parceiros de negócio, desde o início, com papéis igualmente divididos, têm maior probabilidade de sucesso devido ao compromisso mútuo e à cooperação. É necessário que os dois, casais ou parceiros de negócios, estejam juntos desde o início, fundando esta empresa e dizendo: nós vamos olhar nessa direção. A partir do momento em que um deles olha na direção contrária, quem é que está olhando para a empresa? É necessário a gente entender isso. O próximo conceito-chave traz respeito e autonomia. Porque respeitar a individualidade e a autonomia de cada pessoa dentro de uma parceria é fundamental para criar um ambiente de trabalho e um relacionamento saudável e produtivo. Se as duas pessoas, além de não olharem para o mesmo lado, já estão de forma opostas dentro da sociedade, não tem como mais a sociedade dar certo. As duas podem até ser autônomas. Eu sou responsável por isso e você é responsável por isso, com respeito, a gente observa que os movimentos seguem. Então, vocês vão ver sempre, trazendo esse exemplo para a gente,
vocês vão ver sempre em um atendimento que o Meta está trazendo, ora eu estou facilitando, ora o Gustavo está facilitando, ora eu estou facilitando, ora... Porque a gente tem essa autonomia, aonde, se for preciso, cada um vai atender um cliente diferente, mas a gente tem esse respeito, inclusive, de, no momento do trabalho, o que um fez, o outro dá sequência, e o outro dá sequência, e o outro dá sequência. Vamos para a resenha. Take 1. É importante observar o equilíbrio e a colaboração nas relações pessoais e nos negócios. Ao destacar a necessidade de encontrar um ponto de encontro onde ambas as partes contribuem igualmente para o sucesso mútuo, Bert promove uma reflexão profunda sobre as dinâmicas interpessoais e organizacionais. É importante, nesse sentido, um olhar para os fundadores da empresa. Bert traz um olhar para casais e parceiros que juntos fundaram a empresa. A abordagem terapêutica proporciona observar se algum fundador foi excluído ou se foi prejudicado. Nesse contexto, precisamos considerar o impacto de suas escolhas e ações nas parcerias e colaborações, buscando uma reparação para quem foi excluído ou prejudicado, promovendo uma cultura de respeito, autonomia e cooperação. Pessoal, reparação não é exatamente uma reparação jurídica, é trazer internamente esse respeito a quem acabou sendo desequilibrado de alguma maneira para que a empresa seguisse o seu rumo, se mantivesse e pudesse, de alguma maneira, prosperar. Se teve desequilíbrio, principalmente na fundação, isso vai apresentar reflexos sistêmicos e reflexos negativos. Tem um exemplo ótimo para este trecho, que é o seguinte. Imagina um cenário onde 3 irmãos abrem uma empresa. Vamos continuar na história da escola, Débora. Os 3 abrem uma escola e os 3 são responsáveis por departamentos diferentes da escola. A escola está indo muito bem, está crescendo, já está no seu primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e eis que um dos irmãos morre. O que é que o sistema faz? O sistema, ele pede para que a empresa continue. Os sócios que sobreviveram, eles convidam alguém do sistema do falecido para assumir essa sociedade. Se ninguém do sistema do falecido disser eu quero, né, em honra ao meu pai, em honra à minha mãe, eu quero, a gente vai observar que existe o ponto de equilíbrio. Mas, se alguém diz, eu quero só a parte dele, e os 2 sócios dão a parte dele e lavam as mãos, o que vai acontecer é que essa família ela pode entrar no movimento de escassez, fazendo com que aquela fonte de renda que existia e que proporcionou este valor, essa indenização, acabe, seque. E as pessoas que foram beneficiadas não olham com força para uma saída, porque só olharam para este financeiro. E a partir daí, voltam a pedir abrigo àquela escola, só que dessa vez os sócios falam, não, a parte que era da sociedade vocês já tiveram. Se vocês quiserem agora, vocês entram como funcionários. Observem as camadas que a gente pode trabalhar de forma sistêmica. Como é que o dinheiro é visto dentro desse ambiente de trabalho empresarial? E de maneira bem ampla, é energia de vida, é força de expansão e é todo aquele movimento de ainda servir, olhar os outros, naquela questão de interdependência, para dar o movimento de dar, receber e retribuir. Se o dinheiro não está encaixado nesse fluxo, na visão do empresário, da empresa, pode trazer as consequências sistêmicas de desequilíbrio.
Inclusive, nós já vimos que empresas que trabalham com públicos carentes, por exemplo, ONGs, aonde principalmente a atividade não tem fins lucrativos, ela precisa do financeiro para poder se manter. Então, a empresa entra em um movimento em que os empresários, os participantes, começam a repetir as mesmas dinâmicas do público que eles atendem. Se eu trabalho com pessoas carentes, a minha empresa começa também a ter dificuldades para fazer pagamento de folha, para poder cumprir as contribuições e os impostos, porque eu começo a repetir dinâmicas das pessoas em que eu atendo, porque eu não olho para o dinheiro. E o dinheiro, ele precisa ser necessário. Então, como o Gustavo disse, para o conceito de dinheiro, a gente vai trabalhar com ele como uma energia. E é necessário que ele circule, é necessário que ele chegue, que ele faça o que ele precisa fazer e que ele vá em busca de mais. Entende? Quando a gente tem a empresa crescendo, a empresa ela vai preparar o terreno para que esse financeiro retorne. A empresa chega ao ponto de pedir mais um novo funcionário, mais um novo departamento, uma nova loja, um novo local mais amplo, um novo carro. A empresa está pedindo isso. E ela vai trazer o financeiro para que isso aconteça, porque ela está nesse movimento da expansão. Essa última fala acerca do dinheiro já reflete um pouco do que vai ter no texto chamado preconceitos a seguir. Que eu, na postura de empresário, a empresa está demandando um novo movimento, eu vou enxergar isso como gasto ou como investimento? E ele propõe uma abordagem de cooperação e de igualdade para superar os preconceitos, especialmente nas relações entre empresários e funcionários. A gente quer destacar a importância da responsabilidade compartilhada e do respeito mútuo nas construções de uma comunidade de destinos dentro da empresa. É necessário que a gente observe para essas camadas, porque o preconceito ele está sendo trazido aqui como uma questão de hierarquia. Trazendo um exemplo, né? Sou louco para trabalhar naquela empresa, porque aquela empresa é o auge, aquela empresa é isso. E no momento que eu entro na empresa, eu percebo que os meus valores são diferentes. E a partir desse momento, eu posso sofrer preconceito por meus valores serem diferentes. Então, quais são as palavras-chave que a gente traz para enriquecer ainda mais essa nossa conversa? Primeiro, é a natureza dos preconceitos. Os preconceitos, eles são julgamentos e são limitados e são condenatórios, baseados na falta de conhecimento detalhado da situação. Interessante a sua posição, né, entre preconceito e conhecimento. É uma pegadinha conceitual, mas que acaba fazendo muito sentido. Até porque o que a gente sofre? Os efeitos do preconceito, que é o conceito 2 que a gente destacou. Efeitos dos preconceitos. Eles colocam limites nas relações pessoais e nos negócios, impedindo o crescimento e a cooperação mútua. É um quase chover no molhado, mas é muito mais aquela coisa que está debaixo do nosso nariz e a gente não percebeu. E a grande palavra, se a gente espremer um pouco mais o conceito, é o limite. O preconceito nos limita. E uma empresa quer ser limitada? Uma coisa que a gente percebeu na palavra 3, e por isso a gente traz, é a abordagem da cooperação. Muitas vezes a gente vai em busca de um ambiente colaborativo para que esse ambiente seja um ambiente longe de preconceitos. Então,
propõe uma abordagem de igualdade e cooperação para superar os preconceitos, especialmente nas relações entre empresários e funcionários. E a gente tem observado que isso está acontecendo cada vez mais com empresários mais novos. Eles buscam pessoas da mesma faixa etária para o trabalho. Não sei se vocês viram um filme chamado O Estagiário. Trazia a história de um senhor que, depois da aposentadoria, ele não estava se adaptando com aquela nova rotina. Então, ele vai em busca de um novo emprego. E a empresa que ele chega é uma empresa de jovens. O choque cultural foi de imediato. E dentro deste movimento, o que a gente pôde observar é que existiu um preconceito, até que, em um momento, as falas dele começaram a ser ouvidas, começaram a ter vamos ter uma abordagem cooperativa, e a partir daí, esses movimentos foram respeitados. O quarto conceito que a gente traz é sobre a responsabilidade compartilhada, porque destaca a importância da responsabilidade compartilhada e do respeito mútuo na construção de uma comunidade de destinos dentro da empresa. É necessário a gente observar o quanto as pessoas colaboraram. E a gente observa que algumas pessoas não retiram férias com medo de serem substituídas dentro da empresa. E com isso, a gente chega ao quinto, que seria a superação, né, dos preconceitos. Porque a superação dos preconceitos só é possível por meio de uma reflexão conjunta do compartilhamento dessas responsabilidades e da criação de uma cultura de respeito e cooperação. É uma palavra que está surgindo muito, cultura empresarial, né? Você precisa fazer parte da cultura empresarial. E algumas pessoas estão tirando vantagens, digamos, desviando um pouco estes movimentos para que tenham outro sentido. Por exemplo, é necessário que você cumpra hora extra. Mas espera aí, por quê? Não, porque faz parte da cultura da empresa todos fazerem hora extra. O que a gente está observando é que alguém poderia ser contratado para a empresa, porque não está sendo feito isso, porque todos estão trabalhando acima do seu horário de uma forma por manter uma cultura empresarial. Em que trabalha apenas uma pessoa, é uma empresa, é uma microempresa, pode ser considerado, e tem um lugar em todas essas falas, mesmo que não haja departamento e que não haja outro funcionário, só existe a pessoa ali trabalhando. O que é que vai diferenciar este profissional indo para um movimento em que não tem força de crescimento? É exatamente quando ele entra neste serviço sem olhar para o que ele pode entregar, sem olhar para a satisfação do público. E por isso a gente encontra muito essa questão de visão, missão e valores. Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Quais são os seus valores? Então, a missão é atender alguém, atender a um público e atender dentro da melhor forma possível. Como? Aí eu vou observar quais são os meus valores, podendo fazer assim, 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 assim. Quer trazer a resenha, Gustavo? Resenha crítica, take 1. O texto oferece uma análise profunda dos preconceitos e de seus efeitos nas relações humanas e nos negócios. Ao destacar a importância da cooperação, igualdade e responsabilidade compartilhada, Hellinger propõe uma abordagem construtiva para acabar com julgamentos e superar os preconceitos, e promover relações mais saudáveis e produtivas.
A ênfase na reflexão conjunta e na criação de uma comunidade de destino dentro das empresas é especialmente relevante, pois destaca a importância de trabalhar juntos em prol do sucesso comum. Esse lado quase esotérico desse termo, comunidade de destino. A gente vê na terapia, né, no lado terapêutico das constelações, a questão dos emaranhados. E na empresa também a gente vai ter toda essa questão, esse trançado de que um está influenciando no outro, não só durante o tempo em que todos estão na empresa, mas também pode ocorrer de ficar preso quando alguém sai da empresa, seja por demissão, seja por pedir as contas, ou seja por falecimento. Essa teia, ela tem essa elasticidade e algumas questões podem estar relacionadas com quem já não está lá dentro. Essa é uma das vantagens que a consultoria sistêmica para empresas pode trazer para o negócio. Aproveitando, professor Gustavo, nós estamos falando aqui de comunidade de destino, de empresa, grandes empresas, e aí nós temos o comércio ilícito, não é? Toda essa visão sistêmica, o que o professor pode nos esclarecer nessa dinâmica de dar e receber? É uma empresa, não é? É empresarial, porque tem o Sim, comércio, tem o consumidor final. antes de ser empresa como um todo, é um negócio. A questão de legítimo, ilegítimo, legal, ilegal, vai depender muito do tempo presente onde está sendo analisado. O que foi ilícito anos atrás, hoje, por questão legal, legislação, pode já não ser, e vice-versa. É muito por isso que a gente fala que, além do olhar além do olhar jurídico, olhar moral, a gente começa a se acostumar com ter o olhar sistêmico também. Onde é que teria um problema? A gente começa na questão do equilíbrio do ilegal. O que o ilegal não faz em relação aos legais? Ele não recolhe impostos. Então, dentro dessa dinâmica, a gente pode identificar questão de desequilíbrio. É um ponto. Estou dando um produto ilegal para o meu cliente. Eu posso estar fraudando esse item e, ao invés de entregar X, eu estou entregando menos X. Um produto adulterado que não vai dar o resultado. Também é um desequilíbrio no dar e receber. Eu estou dando para ele menos em relação ao que ele está me devolvendo, ao que ele está me pagando. Sabe? A gente faz o filtro todo por dentro das leis sistêmicas, não por dentro da escala moral, nem por dentro da escala jurídica. O sistêmico vai observar as questões de destinos difíceis. Lembra? Destinos difíceis. E quando a gente vai observar mais uma vez os nossos ancestrais, a gente vai entender que em algum momento existiu aquele patrão que explorou e aquele trabalhador que foi explorado. E as dinâmicas faziam com que, muitas vezes, o trabalho fosse executado e o empregado não fosse remunerado. Vai existir muito desequilíbrio, vai existir movimentos que levam para a morte, vai existir movimentos que prejudicam a família inteira. Aí eu abro um parêntese para essas questões, trazendo a minha visão sobre este tema, Débora, e quero compartilhar com vocês, inclusive abertos a réplica, tréplicas e tudo mais, que existe um desequilíbrio no nosso sistema familiar, fazendo com que alguém do nosso sistema busque a droga, busque essas questões. Então, existe uma lealdade, existe um olhar para o destino difícil, existe um olhar para a morte, existe um olhar para aquele meu ancestral que passou por tudo isso e não teve nada, não teve reconhecimento. Como vai existir o olhar para aquele meu antepassado que explorou, que acima de tudo só olhou o lucro
entende? Só olhou o financeiro. Então, eu olho a prosperidade que a droga me traz. Então, eu preciso observar de que ponto de vista eu estou olhando. Quem é o meu cliente? O meu cliente é o traficante ou o meu cliente é o usuário? Eu preciso de abordagens diferentes para esse tratamento. Podemos até trazer jogo do bicho para as questões também. Que, se a gente olha na história do jogo do bicho, ela nasce de uma forma, com um propósito bonito, inclusive, e hoje a gente tem famílias sendo mortas por envolvimentos com o jogo do bicho. Então, saindo desse preconceito, saindo dessas questões, trazendo esse tema, é necessário que a gente traga uma abordagem diferente para esse meu cliente. Eu estou atendendo quem? Quem está provocando a exploração ou quem está sendo prejudicado? Camada Seria uma extra empresa. do custo-benefício para pensar em como custo de vida. Uma grande empresa, varejo, roupas, consegue um fornecedor porque tinha uma proposta muito boa. Um tempo depois surge uma investigação e tinha esse preço bom porque esse fornecedor tratava os empregados em um regime análogo à Travou um pouco. escravidão. Olha a vantagem, olha o custo-benefício, o custo de vida que tem uma postura dessas. Por mais que em algum momento o trabalhador explorado ele ainda tenha assim aquele reconhecimento que tem que ser obrigado, foi pouco, foi explorado, mas ajudou a me manter mais. Assim não dá mais, porque a gente não pode nunca perder de vista a questão do abusador e do abusado. Ele vai dizer, olha, me submeti porque eu tinha que sobreviver, mas agora chega. A questão dos 50% termina muito aqui, tipo assim, o papel fica bem definido. É o que a gente vê em relações tóxicas. E se a gente levar para o mundo do trabalho, é um relacionamento tóxico também. E às vezes a pessoa, para sobreviver, ela vai ter que se submeter. E aí fica muito perigoso. Ela corre risco de vida se ela for lutar contra. E aí é um beco. A história nos mostra que seguir o destino trágico é repetir o mesmo destino trágico. Pode estar um século depois, 2 séculos depois, mas o resultado será o mesmo. Então a gente olha essa lealdade, olha a lealdade para quem é o empregador e olha essa lealdade para quem é o empregado neste movimento. O nosso preconceito, eu acho que tem uma coisa muito interessante em relação a isso para a gente partir para o próximo tema, que é o seguinte. A gente sempre diz que o terapeuta ele só consegue levar o seu cliente até onde ele foi. Mas a gente não precisa se envolver com a droga, a gente não precisa se envolver com o crime para atender alguém. A gente pode estudar sobre isso, entender que com o aprendizado que eu tenho, eu retiro o preconceito de atender alguém que quer largar as drogas, que quer largar o crime, por exemplo, e posso fazer o atendimento com ele. E observar dentro desse atendimento, trazendo exatamente o ilícito para o campo. Olha que experiência incrível, trazer a pessoa e trazer o ilícito que ele pratica ao campo. E observar que existe uma lealdade, existe uma história por trás daquilo que pode ser revelada em uma constelação. Eu trago o abusador, eu trago sabe? E não me coloco no lugar de salvador para esse meu cliente, mas eu quero que ele perceba que esse abusador entrou na história dele, entrou na família dele e ele só está repetindo este padrão. Não é uma questão de aceitar. Entendam isso. Não é aceitar esse abusador, não é abraçar, não é perdoar, não é nada disso. Mas é trazer para esse meu cliente que ele está trazendo uma lealdade invisível para o seu sistema, que aconteceu não nessa geração agora, ele só está repetindo um padrão. E dentro dessa repetição de drama,
no atendimento familiar pode chegar como cliente exatamente um abusador. E aí, o que a gente faz? A gente atende, porque ele, de alguma maneira, isso também é um ciclo que em algum ponto está incomodando ele, senão ele não procurava o atendimento. E aí a gente tem que ver todo esse olhar para ver onde é que está exatamente esse ponto final. Olha, você está sob essa influência, a sua responsabilidade não é diminuída, precisa vir para essa postura do adulto para arcar, por mais que tenha começado gerações passadas, etc e tal, você entrou nessa dança. Mas você pode encerrar. Esse é o passo que a gente consegue dar na terapia com ele. E se isso aparece dentro de uma constelação empresarial, aí a gente faz o quê? A gente parte para o familiar. Dentro dessas dinâmicas, Depois Eleni, a gente está observando que nós estamos indo para a empresa para trabalhar a empresa, para trabalhar o empresarial. E se a gente observa que nessa empresa existe um movimento análogo à escravidão, eu estou observando que isso traz camadas familiares. Isso. Possivelmente essa família foi uma família que explorou ou escravizou pessoas. Então, eu preciso, neste momento, trazer camadas familiares para serem trabalhadas. Então, eu trabalho ali no empresarial o que dá para ser trabalhado e eu identifico, olha, a partir desse momento, o que a gente observa é que existem camadas familiares. Você me permite trabalhar com isso? E daí a gente vai para esse movimento, se houver a permissão. Porque se ele nos chamou para atender, ele nos chamou para atender a empresa. A gente, já que nós estamos trabalhando o empresarial, a gente está trazendo a voz para a pessoa que está sendo, neste momento, abusada, escravizada, que está trabalhando e não está tendo seus direitos reconhecidos. A gente vai trazer as camadas da empresa, sabe? E quando a gente traz a empresa, a gente observa que a empresa ela pode olhar para defender esta pessoa e dar as costas para este empresário. Diminuir a questão do elemento surpresa. Esse ponto que pode perceber a transição do familiar, do empresarial para o familiar, já deixa pré-combinado com o cliente. Naquelas falas, cliente, caso surja questões que eu perceba que são do seu sistema familiar, já quer trabalhar alguma camada, dar um início também já ajustando nessa segunda camada, ou quer ficar só no empresarial? Só nesse olhar para o seu negócio? Ah, eu gosto quando a gente está indo para este terceiro tema, para esse último tema, que combina muito com essa pergunta e esses argumentos que você traz, Gustavo. O tema é exatamente neste momento. Percebe que para a gente fazer um atendimento é necessário trazer o nosso cliente para o aqui e agora? E se a gente está trabalhando com representantes, é necessário, inclusive, que a gente traga uma meditação, que a gente traga um movimento que faça com que as pessoas, naquele movimento, se coloquem a serviço. Então, o Bert traz exatamente nesse momento, destacando como eventos inesperados que podem ocorrer e exigir uma mudança imediata. Esses momentos, eles são caracterizados por uma total presença e demanda uma resposta rápida e decisiva. O Bert, ele discute a importância de reconhecer os sinais do tempo e reagir a eles prontamente, especialmente no contexto empresarial, onde a adaptação rápida pode levar ao sucesso. Além disso, enfatiza a necessidade de cultivar uma consciência ampla e aprender a se desprender dos padrões limitantes da mente para alcançar o sucesso duradouro. Então, eu preciso trabalhar com esse meu cliente, trazendo para ele algumas informações, como, por exemplo, o nosso movimento é um movimento fenomenológico.
Então, alguns fenômenos podem acontecer dentro dessa história que vão nos ajudar a sinalizar alguns movimentos. Nesse momento, pode estar apenas você, os bonecos e o seu cliente, mas é importante trazer essas questões. É importante preparar o cliente para estes movimentos. Conceitos chaves, Gustavo. E o primeiro conceito é justamente o da total presença. Em um atendimento com representantes, o estar aqui e agora é muito importante porque eventos inesperados exigem uma total presença e uma resposta imediata na constelação. Vocês já viram aquele conceito de estado de flow? É estar ali, presente, concentrado, e na constelação, o que vem, a gente está interagindo. A gente não para pensar, puxa, deixa ver o que eu vou fazer com isso. Não, a gente já sente e já parte para o próximo passo. E acho interessantíssimo quando vocês trazem a palavra camadas, não é? E há de se convir que dentro de uma empresa há tantas dinâmicas quanto no familiar. E, assim, a gente precisa respeitar o tempo do nosso cliente e a gente não pode imaginar, principalmente quando o cliente chegou na constelação pela primeira vez e veio por indicação, que ele conhece tudo. Então, a gente precisa ter uma adaptação rápida. A gente precisa trazer todo mundo para o aqui e agora, como a gente viu. Se a gente precisar trazer alguns conceitos, a gente traz, mas é necessário reconhecer esses fenômenos, porque durante o atendimento, combinar esses fenômenos com o que os representantes que estão trabalhando comigo trazem como uma adaptação rápida pode levar a um sucesso nesse atendimento. Agora, é importante que a gente entenda que o nosso cliente precisa tirar as dúvidas, entender os movimentos que nós estamos fazendo. Então, se eu estou falando que é um fenômeno, eu preciso explicar para ele o que é um fenômeno. Se eu estou trazendo essas camadas, eu preciso trazer para ele a identificação dessas camadas. E, principalmente, quando eu digo o seguinte, escolha alguém para representar o seu pai, escolha alguém para representar a sua mãe. E na fala do meu cliente, ele diz assim, é porque o meu pai era assim. Olha, nós temos no campo uma pessoa que está representando esse seu pai. Vamos trazer isso numa fala direta? É como se ele estivesse aqui na sua frente. Fala para ele. E a gente vai observar o que ele te responde. A gente precisa adaptar ao cliente ao momento em que nós estamos. Ele precisa fazer parte deste movimento. Ele precisa entender este movimento. E a gente vai fazer isso com sutileza, com acolhimento, mas isso vai fazer com que o próximo elemento, ele já sabe e ele interage. Observa como a gente começa plantando neste nosso cliente, dá as boas-vindas àquele personagem. Você poderia dar as boas-vindas a este personagem que entra agora? Você poderia dar as boas-vindas? Chega um momento disso, já sabe. E aí ele dá as boas-vindas, ou ele começa a dizer o quanto é difícil este representante chegar. É o método, entende? Aí a gente já está indo para aquele terceiro ponto. Como é que eu faço? E fazer dessa forma é levar esse cliente para essas camadas, para que ele próprio sinta, para que reverbere e o resultado que ele espera ao final chegue mais rápido. É isso, professor? Isso. Terceira palavra, terceiro conceito. Olha o que o Gustavo vai trazer. É exatamente onde a gente chega. Conseguimos trazer o cliente para aqui agora, tivemos a interação, o que ele ganha? Consciência ampliada. Esse é o conceito destacado na sequência. O sucesso duradouro depende do quanto o cliente consegue uma nova consciência, pois amplia a capacidade de se desprender dos padrões limitantes da mente. Um lugar novo a partir do aqui e agora. Por isso tem todos aqueles conceitos de não ficar preso no passado, olhar para frente, fechar ciclos de luto. O luto pode ser de uma empresa também. Meu negócio anterior não deu certo, e a sociedade aconteceu alguma coisa, e eu estou no negócio novo,
mas eu não sei, e sabe aquelas coisas abstratas, e não vai, e não consigo, e antes funcionava e agora não funciona. Vamos por aqui agora, e indo por mais a partir do aqui agora poder ampliar. Perfeito, perfeito, porque a condição do cliente, quando ele chega cheio de dúvidas, né, é a gente encaminhar ele para esse momento de reflexão e de nova roupagem, né? Uma nova consciência. Você leva ele a sentir a mudança, que é a solução que ele e que todos procuram, não é? Gratidão. Isso. E a gente tem também um alerta, porque a gente traz o quarto conceito, que é a sabedoria. Também foi falado nesse trecho sobre a sabedoria, e a gente queria trazer a nossa contribuição, que a conquista do sucesso requer estar a serviço, com amor, evitando a investigação do nosso cliente e facilitando o processo do cliente em encontrar uma nova consciência para ter sabedoria e partir para uma nova ação. Quando o cliente ele quer respostas, e se a gente comprar a ideia dele, a história que ele traz, a gente vai para uma investigação. Porque a gente se coloca a serviço de responder àquela investigação que ele começou. E a gente vai para um movimento onde a gente perde força. A gente coloca elemento e coloca outro elemento, a gente enche o campo com elementos, porque a gente está procurando trazer essa resposta para o cliente. E o que é que a gente tem mostrado? Que a sabedoria está no ser simples. Quando o Bert traz, escolha 3 representantes, 4 representantes, porque ele está observando que o mínimo de representantes no campo para trabalhar pode me trazer a percepção sobre qual é o problema que está atrás do problema. Porque o que o meu cliente está achando que é um problema, possivelmente não é o problema. É uma consequência do problema. E se eu trouxer esse mínimo, eu posso acrescentar com mais 1 ou 2 elementos, buscando a solução. Então, o primeiro passo é ter a sabedoria de trabalhar com menos elementos no campo, fazendo com que primeiro esse cliente entenda que o que ele está trazendo não é um problema. É uma consequência do problema. O problema está por trás disso. E a gente leva ele para observar se isso faz sentido. Observa este movimento e me diga se isso faz sentido. E aí, quando ele chega no problema, que ele toma essa consciência do problema, a gente para e diz: podemos seguir ou nós chegamos até aqui? É o momento em que a gente só pode levar o nosso cliente, é fato, por lugares onde a gente foi, ou com as nossas vivências, ou com o estudo que a gente tem, e é por isso que o estudo desse livro é tão importante, porque a gente não precisa ter passado por essas camadas, mas estudar sobre elas é fundamental. Mas a gente também precisa respeitar os limites do nosso cliente. Camadas quer dizer que eu vou trabalhar as primeiras camadas, principalmente para ele conhecer o que é o movimento sistêmico. Eu jamais vou conseguir realizar uma única constelação e todos os problemas da vida dele estarem resolvidos. Geralmente, quem procura uma constelação empresarial já passou por uma constelação familiar? Tem tudo, tem tudo. Amo, amo, amo constelações. Mas você já foi constelada? Não, ainda não. É o primeiro movimento que eu faço. E quer começar com o empresarial? Sim, eu quero começar com o empresarial. Eu quero entender por que a minha profissão, a minha empresa
aquilo que eu investi, aquilo que eu pensei em nome, por que eu não tenho cliente? Por que eu não faço isso? Qual é o movimento que eu preciso fazer? Ainda é um movimento familiar. Eu preciso trazer esse cliente para ouvir do sistema dele, aí tem a nossa técnica do pai e mãe, estou pronto, se o sistema dele libera ele para seguir essa carreira. Ou se é exatamente o sistema dele que diz, olha, nós criamos você para ser este profissional, para fazer este concurso, para servir como médico, militar, professor, enfim. E você está querendo fazer outra coisa? Não, 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 não. A partir desse momento, Eleni, a gente tem várias possibilidades. Nós temos pessoas que eles trazem o tema que já foi trabalhado com outro constelador. Eu já trabalhei esse tema com outro constelador, mas eu não consegui resolver a questão ainda. Então, eu gostaria que você resolvesse para mim a casca de banana, a armadilha. E aí a gente vai na posição, eu posso até não investigar, mas eu vou naquela posição de ser o salvador dessa pessoa. Cadê a sabedoria que o Bert está pedindo para a gente ter? Então, quanto mais o nosso cliente não souber nada sobre constelação, mais a gente precisa explicar alguns conceitos, alguns movimentos. É preciso a gente trazer, principalmente, a questão do sentimento. O que você sente quando tem este movimento, quando ela fala isto para você, e a pessoa pode até dizer, eu não sinto nada. E a gente trabalhar com aquela questão, mas se você pudesse sentir, o que você gostaria de sentir? Mais uma vez, como a gente vai trabalhar? Vai trabalhar com essas camadas, ter essa sabedoria para trabalhar com essas camadas. O outro ponto é quando a pessoa quer fazer com que a constelação saia do jeito que ela quer, porque ela já constelou várias vezes e ela sabe. E eu gosto muito de utilizar o campo quadrado com consteladores, principalmente. Porque os consteladores sabem o campo redondo de trás para frente. E quando eu trago um campo quadrado, eu digo, espera aí, que campo é esse? Pois é o campo que eu vou utilizar na sua constelação. E Vamos dentro para a da nossa resenha resenha crítica. crítica, e vamos lá, link 2. O texto oferece uma reflexão profunda sobre a importância de estar presente e responder de forma rápida e decisiva aos eventos que ocorrem exatamente neste momento. Ele destaca como esses momentos podem representar oportunidades para mudanças e crescimento, especialmente no contexto empresarial. Além disso, enfatiza a necessidade de cultivar uma consciência ampla e aprender a se desprender dos padrões limitantes da mente para alcançar o sucesso duradouro. A abordagem filosófica prática do autor oferece insights valiosos para aqueles que buscam maximizar seu potencial e adaptar-se às mudanças, às demandas do ambiente em constante mudança. Entendem, gente? O aqui e agora, o nesse momento. Uma das coisas que a gente gosta muito de fazer é, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa sistêmica e vamos trazer o movimento para o campo. Eu gostaria muito que você observasse os movimentos no campo e se eles podem refletir a história que você quer contar. Se faz sentido ou se não faz sentido. E a partir daí a gente vai para o movimento. A gente continua com esse tema, mas trabalhando agora com o preconceito da consciência. E dentro desse tema vai a riqueza, o não ser, a culpa e a inocência, a expiação. Observa quantos conceitos o Bert vai estar entregando para a gente no nosso próximo encontro. Então, para vocês que participaram, nossa gratidão, enriqueceram demais esse nosso movimento. Para vocês que vão assistir a este movimento depois, estejam juntos com a gente, façam a leitura, venham, até mesmo no ritmo que a gente está fazendo, o trecho, às vezes, o parágrafo é curto, né, Gustavo?
Dá para fazer a leitura enquanto a gente está apresentando. Segundo encontro, incrível, meu amigo. Muito bom. Ah, é bom. A gente vai ajustando o timing. E todo esse polimento é muito o que perpassou os conceitos, né? É o aqui e agora, é o compartilhar, é a interdependência. Tudo isso a gente vai vendo um pouco desses reflexos. Gratidão pelas presenças e voltamos em breve com mais esses outros tópicos que o Paulino comentou. Bem, gente, este foi o nosso segundo encontro.